Claro, errar é o que vai te fazer maior. Senão você vira cópia do teu próprio trabalho. E aí é muito pobre. Se você querer ficar ali reproduzindo uma mesma lógica, entendeu? Se só agora vai um filme de uma realizadora negra brasileira pro Festival de Roterdã sem a curadoria brasileira, é porque a regra não é que essa mulher esteja ali. Então, isso não é uma parada... Podemos comemorar, mas tem que ser mais, entendeu? Então, elas também me ajudam a não ser uma menina deslumbrada também. Essa conexão é que me deixa mais leve, assim, de entender que, cara, eu não sou responsável, sabe, pelas coisas. Assim, eu faço parte de um coletivo. Eu acho que a gente tem um desafio, né? Se o cinema novo criou uma nova noção, né, criou imagens sobre o Brasil, eu acho que os realizadores negros brasileiros têm que criar uma nova noção sobre ser negro no Brasil, tá ligado? Então, assim, cara, se tu não é reconhecido no teu próprio bairro, na tua própria cidade, tu vai ser reconhecido aonde mais? Por isso que eu falo também que eu só vou ser cineasta de verdade o dia que tiver um filme meu vendendo no camelô. Afronta, então. Afronta. É agora, é agora, é agora. Afronta, então. Nosso encontro. Descolonize o pensamento. O Titi Souza tava contando esses dias, ela e o Zezé Mota, que fizeram 2 comerciais na vida. Hoje em dia a gente anda na rua, duvido que a gente não tropece em 1, 2, 3, aí pela rua com pretinho estampando propaganda. A gente tem uma discussão sobre o quanto isso pode ser uma urgência mercadológica. Mas para a Ruth de Souza e para Zezé Mota, que fizeram 2, algum caminho aí tá andado. Mas é importante pensar a nossa permanência, sacou? A nossa presença nesses espaços, assim, né? E como que a nossa ação também é o nosso discurso. Porque é isso, eles já construíram Sidan, sabe? Zezé Mota já estava na militância há muito tempo, saca? Todas essas pessoas eram envolvidas de alguma forma com isso, porque não tinha como, né? Os caras foram os pioneiros nessa parada, foram os caras que inauguraram a televisão brasileira. Então, acho que a gente tem um compromisso, a gente tem que cumprir essa missão, assim, é uma parte dela, né? E aí ela vai ser continuada. É tipo, quer fazer cinema? Cinema, saca? Tipo, quer estudar cinema? Tem caminhos. A gente construi espaços também. Eu fui criada pela minha avó e pelo meu pai. E quando você convive com brancos, você não é branco. A distinção é ali no apelido, na música, né? Então, pra mim, lá em casa era o seguinte: neguinha, muito carinhoso, né? Acho que é um jeito muito carinhoso de dizer, ah, neguinha, iaiá, né? E aí emendava na música do iaiá, ô, iaiá, minha preta não sabe o que eu sei. Muito carinhoso, minha pretinha. Só que era tão carinhoso que isso não era uma discussão, tá? Tipo assim, pô, tu é preta, sacou? Tipo, você é. Não, era uma coisa assim, pô, você é como a gente. Cheguei na época de aprender Brasil Colônia, um livro cheio de pintura do Debré, né? Aquelas pinturas, a galera levando chicotada e tal, carregando as pessoas. E a minha tia falou assim, então, você deu sorte de ter nascido numa época. Porque se fosse numa outra época, você estaria me abanando. Porque o seu pai é branco, é da Casa Grande, e sua mãe é negra, é da Sanzal. Hoje eu fico olhando o que é proteção, assim, sabe? O que é você ser uma pessoa protegida. E sempre uma senhora, diversas, assim, não uma específica, várias mulheres velhas paravam e diziam, nossa, como você é bonita. Isso não é fanfic, eu juro. Tipo, tinha isso. Cara, eu fui criada pela minha avó e pelo meu pai. Eles cuidaram de mim, né, até 18 anos, 17. Foi quando... Não, antes até 16, quando eu vou pro ensino médio. E aí eu começo a morar fora de casa, né? Eu vou pra tia, enfim. Nascida e criada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que é um município do Rio. E eu cresci lá na Vila Iguaçuana, estudei no CIEP quase a vida inteira. CIEP é o Centro de Integração de Ensino Público, que era um projeto do Darcy Ribeiro, junto com o Leonel Brizola. Então, eu estudei a vida inteira escola pública,
fiz CIEP, depois eu fui para uma outra escola municipal. E aí queria ser militar, porque todo mundo queria ser militar, entendeu? Era a única opção que você tinha pra vencer na vida era ser militar, entendeu? Não tinha uma outra opção. Ou tu ia ser caixa de supermercado e empregado doméstico, que nem a maioria das mulheres da minha família, ou tu ia ser militar. Na época eu era diretora de políticas educacionais do Grêmio, cara. Não sabia que porra era essa, não. Todo ano a escola parava pra fazer Feira Mundi. Aí chega eu, falo, não vai ter Feira Mundi, sacou? Vai ter Feira Brasil. Todos os professores foram contra. Menos o professor de matemática, Luiz Marcos, que tinha um black power, assim, era professor de matemática, ele tinha um black, assim, pá, maneiraço, quadrado, assim. Teve Feira Brasil, a gente fechou a escola, cada turma representou um estado. Outras escolas vieram com ônibus, trazendo as paradas pra feira acontecer e tal, foi maneiro. E foi a minha primeira experiência, assim, como uma realizadora também, né? E aí eu entro no Jovem Repórter, começo a trabalhar em cadeia, mano. Fui pra cadeia com 16 anos. Trabalhava em carceragem, dentro do pátio com os caras, assim. E aí, no Jovem Repórter, eu descobri a Escola de Cinema, que também era um programa da prefeitura, né? E eu lembro que meu pai me deu um Fellini. E aí eu só fui saber que era, né, cinema, de arte, quando eu estava na escola de cinema, estudando roteiro, e a gente assistia filme e lia o roteiro. Né? A comunicação também era uma coisa muito forte para mim desde sempre. Então eu já entrei na faculdade, na real, trabalhando muito com aquilo. Filmei em 2013 o Cabela com os amigos. Eu perdi o material. Veio um cara, pá, saltou, rasgou minha mochila de couro, assim, no meu corpo. Foi uma parada muito sinistra, assim. Tipo, tardão. Foi bem, bem forte, assim. E aí fui explicar pra equipe, né? Que trabalhou um dia inteiro sem comer nada, água, tipo... E a gente perdeu esse filme e demorei 2 anos para reconstruir esse filme. Eu encontrei todas as pessoas da equipe do filme. Eu olhei nos olhos dela e meu pai me ensinou uma coisa. Se a pessoa brilhar o olho, ela tá afim. Cara, foi um set dessas pessoas. Então foi um filme muito feito assim, sabe? Disso, assim, de... Não é o primeiro filme, né? Não é a primeira experiência que eu faço. É a primeira possibilidade de ser. É o cinema. Então, por isso que eu sou muito grata ao cinema também, sabe? Que é o cinema que me faz sair da minha cidade, é o cinema que eu saio do país pela primeira vez no dia 20 de novembro, dia de Dandara e Zumbi dos Palmares, que eu vou para a África, Cabo Verde, levar o Cabela no Festival de Cinema. Então, assim, sabe? O cinema me reconecta com a minha ancestralidade também, né? Aquele processo, ele foi startado a partir de uma história que eu escrevi, que era uma história que era de todo o set, cara. Quando os brancos da equipe chegam no set, eles não entendem nada. Sabe o Rincon Sapiência? Eles não entendem nada, pá. Era tipo assim, ninguém entendia nada. Tipo assim, o set é só mulher preta, entendeu? Ali foi um rito de passagem para todo mundo, não teve ninguém, os brancos e os pretos. Então, tipo, a Dandara, no filme, que corta o cabelo, cara, ela tá fazendo a transição dela real ali. E aí eu falo assim, limpei o set, falo, só eu, Felipe, Thiago aqui, Carla e Dandara. A única ação que eu dei naquela cena foi, Carla, faz que nem aquele dia comigo. Porque essa tesoura que você cortou meu cabelo, esse espelho que ela tá no colo é o espelho que eu também estive. 2 horas, assim, sem corte. Só elas, assim, cantando, contando história, não sei o quê. Várias paradas aconteceram no set. Tipo, pá, que luz é essa? Pá, lança uma luz, assim. Não tava nem ventando, era verão, janeiro. Então, acho que o Cabela, ele perpassa por todos esses caminhos, entendeu? De dizer que esse cabelo, na real, quando a gente está falando de estética, a gente está falando de um contexto político. A gente está tocando em coisas muito mais profundas para dizer uma coisa enorme, codificada. Quantos elementos você precisa, que as pessoas precisam tacar em você e você precisa se apegar aquilo ali para ser uma coisa, né? Eu via muito documentário sobre cabelo, sobre mulher negra, não sei o quê.
E eu queria ver um filme que fosse tipo do Zósimo, só que numa perspectiva feminina. Não tinha, eu fui lá e fiz. Hoje você tem, né? Tipo, Thaís na ONU, Camila Pitanga, uma galera, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você vai ver, por exemplo, o filme do Pitanga, tu vai entender que ele é um puta ator, importante pra caralho pro cinema negro, que ele é um preto retinto, que passou no mundo inteiro. A Ruth, porra, a Zezé Mota, porra, competir Berlim, velho, com uma das atrizes mais... Sacou? Ninguém sabe disso, cara. Tipo, esses pretos já estavam falando pra fora, entendeu? Cada um no seu canto, fazendo teu corre. E aí você vai ver o filme dessas pessoas e fala, caraca, os caras fizeram todos os filmes do cinema novo e, tipo, esses nomes não aparecem quando tu vai estudar, as pessoas não sabem que essas pessoas existem. É um choque você olhar a filmografia da Zezé Mota. É um choque você olhar a filmografia da Ruth. Essas pessoas que pautavam o cinema negro eles estavam no cinema brasileiro, entendeu? Então, eles estavam no cinema brasileiro exatamente para criar esse algo maior, né? Que é essa geração aqui. Acho que essa descoberta, né? Descoberta do ser negro é uma descoberta acho que é pra sempre, cara. Tipo, acho que a gente tá todo dia descobrindo, entendeu? Um modo de ser também, né? Que é, tipo, entender que é viver, não sobreviver, uma descoberta, assim, super importante. Eu acho que é uma passagem foda, assim. Quando você descobre, você pode ser negro e você não precisa sobreviver, você pode viver. Essa é a continuidade, né? Não é mais assim, ter uma repórter negra, ter uma pessoa negra na comissão de júri do edital, sabe? Não, é metade, amigo. Cara, afrofuturismo pra mim é o Zósimo, a Zezé Mota. Essa galera que pensou os pretos ali, quando ele, porra, tinha quem, né? Zumbi, Dandara. Pra mim, esses são os afrofuturistas. Que aí vão apontar, tipo, Rincon, sacou? Vão apontar outras figuras, assim, outras pessoas que vão misturar, vão trazer novos elementos, assumindo que eles não estão inventando a roda, mas eles estão ressignificando uma roda que já foi inventada. Então, para mim, isso é o afrofuturismo, né? É dizer assim, a roda já gira, mas como que eu me aproprio dessa invenção para gerar outras significações e chegar em outros lugares e abrir mais caminhos, né? Entendeu? Tipo, não tem nada mais afrofuturista do que você criar uma roda para as pessoas dançarem se olhando, mano. Porra, isso é uma tecnologia. Então, acho que o afrofuturismo é um movimento de caminho aberto, assim. Mas eu acho que não tem um conceito, ele é um caminho. Eu acho que é esse caminho que liga o passado e como é a roda que existe e ressignificações, né? E eu acho que vai partir de um fortalecimento mesmo, assim, do momento em que a gente entender por que a gente não pode acessar isso para falar, para narrar outras histórias, para narrar os nossos jeitos, para dizer que a gente existe também. Entendeu? A gente depende disso também. Não quero representatividade. Eu quero igualdade. Afronta, então.